Aqui em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Jacó luta em Peniel. Aqui a palavra diz o seguinte, registrando essa parte histórica na vida do patriarca. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, não pense em imitá-lo, tá bom? Agora teve um rei lá na África, tomou posse com as 2 esposas, uma à direita e outra à esquerda. Ele é polígono, né? Mas a tradição, o costume, é a lei, né? Lá. Então o homem tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Há umas versões que diz, visto que é maravilhoso, né? Nessa aqui não fala. Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí. Quem pode orar? Eterno Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelos teus filhos que estamos todos reunidos aqui na tua casa, na tua presença. Te louvamos pelo nosso departamento de família, que promove esse encontro aqui dos casais. Obrigado pela vida de todos eles que fazem parte desse departamento, aqueles que aqui comparecem. Senhor, fala aos nossos corações, nos edifica, nos fortaleça, nos renove, nos ilumine, nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Deus abençoe. Eu disse à minha esposa, quando o Eliseu anunciou que ela vai ser uma das palestrantes aqui no Encontro de Casais, de Família, né? Eu vou cancelar aquela agenda minha nos Estados Unidos, exatamente coincidendo com essa data, para ficar aqui para te ouvir. Ela me encarou assim, né? Paga de brincadeira, né? Mas olha, graças a Deus por bons palestrantes que nós temos aqui, né? Homens e mulheres de Deus, louvado seja o Senhor. Mas, queridos, eu quero deixar uma palavra aqui com vocês, a partir desse texto, sobre as angústias, os medos, que às vezes um pai de família, um chefe de família, uma mãe de família, uma chefe de família enfrenta na vida. E como finalmente as coisas se resolvem, né? Não há nada melhor do que um dia após o outro, né? A gente às vezes desespera sem precisão, tem medo sem fundamento, né? E angústias que eu não precisava viver.
quando eu carrego comigo o escudo da fé. A palavra diz que eu tenho que sempre conduzir comigo um escudo, o escudo da fé, né? Para apagar todas as chamas, né? As tochas de fogo que vêm contra mim, contra a minha família, contra a minha vida, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra o meu emocional, o meu psicológico, contra tudo. Eu tenho que carregar comigo um escudo. Os dardos inflamados do maligno são tochas de fogo, né? Que ele lança para nos destruir. Mas pela fé vamos ficando em pé, né? Vamos nos defendendo, essas coisas não vão nos alcançando, porque a fé em Deus, né? Não é a fé na fé, é a fé em Deus que vai nos defendendo durante a vida. Nós conhecemos a vida desse jovem, ainda jovem Jacó, né? Que era um sonhador, né? Como todos nós fomos um dia, né? Um jovem sonhador. Às vezes uma mão na frente e outra atrás. Sem nada, né? Sem ira nem beira. Sem mais um sonho na vida, né? Um objetivo. E a gente parte em cima e acima e buscando o concretizar dos sonhos, né? Porque a gente tem que se tornar um empreendedor na vida. E empreendedor é aquele homem que sabe transformar um sonho em realidade. Não basta sonhar, você tem que ir lutar, né? Para conquistar, para transformar os seus sonhos em realidade e se torna um grande empreendedor na vida. Jacó saiu da casa do pai e da mãe numa circunstância muito difícil, como todos nós às vezes saímos também, né? Quando eu saí da casa do meu pai e da minha mãe em função do casamento, não teve problema nenhum com meu pai, nem com minha mãe, nem com o irmão meu, né? Estava tudo em paz, todo mundo me abençoou, mas eu saí, né? Eu tive que sair. E a gente saiu. Hoje eu passo na T30, ontem nós passamos lá, foi ontem? Na T30. A primeira casa que nós alugamos foi aqui na T30, uma casa bem pequena. Hoje os meninos moram lá, meu sobrinho, minha irmã, num apartamento muito bom, naquela T30 ali, virou uma avenida muito bonita, cheia de bons prédios. Naquela época não tinha nada, né? O Bueno estava começando, né? Imagina aí, há 48 anos atrás, o setor Bueno era só quase mato, lote muito barato, né? E a gente nem tinha condição de comprar lote, coisa nenhuma. Alugamos uma casa, com muita dificuldade, eu consegui um emprego uns 6 meses antes do casamento, né? No Bradesco, e agradeço ao Divino Bueno, que não está aqui hoje, mas até hoje está congregando aqui. Ele era o contador do banco, e falou com o gerente, arrumou um emprego para mim. Eu tinha morado na casa de uma família aqui, amigos dos meus pais. Eu vim estudar, vim um pouco antes e morei. E eu não era crente, meu pai não era, ninguém era, nem eles eram, não é? E um dia apareceu lá uma daquelas meninas, aquelas moças ali, falou: olha, lá na minha faculdade, ou no meu colégio, estão fazendo uma rifa. Você podia comprar essa rifa, né? Vamos comprar, eu não tenho muito dinheiro não, meu pai me manda muito pouco, só para o lanche na escola. E comprei essa rifa. E ganhei a rifa, ganhei o dinheiro, né? Meu pai tinha uma propriedade lá em Araguaína, a fazenda, e eu falei: o senhor vai comprar para mim aí o que der, não é, com esse dinheiro. Umas 4 bezerras, umas 5 bezerras, não é? E compra aí e deixa. Eu era muito jovem ainda, 16, 17 anos, casei com 22. Quando eu fui casar, eu falei: vende meu gado. Agora tem que comprar os móveis, né? Fui ali no Mundo Novo, Novo Mundo, né? Essa loja da 24, só tinha ela quase, né? E comprei os móveis à vista, né? Vendi todo o gado, todo o meu rebanho, né? E comprei lá. Aí adquiri uma bicicleta para ir para o banco, né? E para a gente vir para a igreja, o culto. E eu não sabia andar de bicicleta, como sei até hoje, nunca aprendi, né? Pensa a luta. Isso aqui só não tinha asfalto, era um areião, né? Que dificuldade. E colocava a Neuza no cano da bicicleta, ou na garupa, aí que a coisa não ia mesmo, né? Pensa a dificuldade. Estou contando que todo mundo começou com uma história assim, né? Não é? Jacó também foi mais ou menos desse jeito. Começou do nada, né? E um dia, o Moel Pídio está na glória, o pai da... o Pizaci que está ali, ó. Está lá o filho do Moel Pídio. O Moel Pídio tinha
Tinha como tem até hoje, né? Só perdeu o Wagner até agora, né? Mas era filho demais. Ele enchia a Brasília dele, saia menino a Elza, aquela turma toda, do novinho. E eu estava subindo ali a T2 naquela areia, e ele passou com a Brasília dele. Brasília, acho que nem era Brasília. Ele passou assim, e na hora que ele passou, que ele buzinou, a bicicleta caiu lá, mas a Neuza, tinha que ser agora que o Elpido passava aqui. Ele ajudava aqui na escola dominical, né? Nós caímos naquela areia lá, mas assim, o sangue de Jesus tem poder, não é possível. E luta. Tá? E aí foi, né? Essa bicicleta foi uma bênção. Foi uma bênção. Essa história. Com muita dificuldade, depois eu comprei um Fuscão daquele 1500. Ninguém lembra dele aqui, né? Não é? Gastador de gasolina. Um levantou a mão lá, já teve um. Sabe o que é o negócio, né? Era o charme da época, né? Parcelado, sei, 48 vezes. Aquela dificuldade. Um dia eles puseram um asfalto na Vila Aurora, eu já morava no setor sudoeste, num barracãozinho que eu tinha comprado, uma herança da Neuza, então uma herança minha também, que não era quase nada, mas deu para comprar aqui um barracão. E eu vim esse dia e esse carro rodou no asfalto, no piche lá, e a coisa vem. Essa é a vida nossa, né? E vai. Morando depois em fundo de igreja, pensa a luta é morar em fundo de igreja. Hoje os pastores não moram mais em fundo de igreja, em barracão de igreja, né? Mas eu morei. Tá? Aí eu substituí o pastor Euclides. Nem fui eu, foi o Oswaldo Silva. Substituiu, depois eu substituí o pastor Oswaldo Silva. Mas eu lembro que o pastor Euclides, e quando ele saiu de Itaberaí, tem alguém de Itaberaí aqui? Tem, está aqui. Hoje mudou Itaberaí, mas naquele tempo de venda, você não tinha noção. Então o povo era seguro. Lá gastava dinheiro, esfregando uma moedinha na outra assim, ó. Estou gastando dinheiro, né? Mas não gastava de jeito nenhum. Pensa a dificuldade. Aí o Euclides, na hora de despedir da igreja, transferiu para São Miguel do Araguaia e falou: olha, é o seguinte, eu estou indo embora agora, eu posso dar um conselho para vocês. Vocês vêm da roça, hospedam na casa do pastor, vêm tratar de saúde aqui, e vocês vêm e ficam aqui uma semana inteira comendo e bebendo na casa do pastor. Quando vocês vierem, tragam um frango caipira, tragam 1 quilo de feijão, traz uma gueroba, traz leite, traz as coisas para o pastor. Não é? Ele não entra a tratar de vocês, não é? Ele mora aqui no fundo da igreja, o pessoal hospeda aqui. E ele deu aquela bronca e foi embora, né? E depois eu desfrutei desse conselho dele, né? Quando eu cheguei em Itaberaí já era bem melhor, né? Já trazia o frango caipira, já trazia o quilo de arroz, né? Quiabo, jiló, né? Hoje o irmão falou que ganhou um jiló. Falei, parabéns, jiló está muito caro, né? Né? Mas a vida é tão amarga, o irmão vem trazer jiló para mim, né? Mas então, esse Jacó, aí não pode nem comparar, né? Essas brincadeiras que eu faço aqui, se eu fosse contar os dramas, Divino está me olhando ali, o caseiro meu nisso aí, tem muitos anos na São José, lá passei uns apertos também assim, né? E você estava lá, né? Mas Jacó saiu, e aquele ora assim: Senhor, coisa de 20 anos, eu passei esse ribeiro aqui, só com um cajado na mão. Agora eu estou voltando com 2 bandos, né? 2 multidões me acompanhando, que ele separou, né? Os bandos, uma mulher e os filhos, vocês vão na frente, essa outra mulher com os filhos vai daqui, meus empregados, né? A minha assessoria, minha casa. Tem 20 anos que eu passei esse ribeiro do Jaboque, só com um cajado na mão. Agora eu estou voltando muito rico. O que aconteceu com esse homem, irmão? Já aconteceu com você? E pode acontecer com você. A gente vive as angústias e os medos, né? Mas aquele que põe o Senhor na sua frente, jamais será envergonhado, jamais será decepcionado. Não dá para construir uma família, um lar, um casamento, se não colocar Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus. Hoje eu estava lendo, pensando, eu vou falar sobre isso. A mulher casada cuida na coisa do mundo, como agradar o marido. O marido, o homem casado, cuida nas coisas do mundo e como agradar a mulher. Paulo estava vendo a divisão, porque a pessoa tem que cuidar da sua responsabilidade e fica dividido.
Eu tenho que servir na igreja, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ser um adorador, eu tenho que estar nos cultos, mas agora eu tenho também que cuidar das coisas do mundo, como agradar a minha mulher, como agradar o meu marido. E Paulo chega num ponto que diz o seguinte: olha, coloca Deus em primeiro lugar. Você tem que cuidar nas coisas do mundo e como agradar a sua esposa, mas não perca de vista que primeiro na sua vida é Deus. Buscai o reino de Deus primeiro, e as outras coisas importantíssimas, elas vão sendo acrescentadas por Deus mesmo. Por Deus mesmo. Jacó vai lá para a casa do seu tio, namora das filhas, casa com as duas, e fez uma coisa muito boa, porque casou com um parente, com gente da família dele, pessoas da mesma religião, da mesma fé, não é? Da mesma família, e era um sonho da mãe dele e do pai. Não case, como Esaú está fazendo, com as mulheres aqui onde nós vivemos, né? Vai lá na casa de nossos pais, na nossa origem, e busca uma esposa lá. Não se envolva com essas mulheres daqui, com esses homens daqui, não é? Onde nós estamos habitando provisoriamente. E ele atendeu essa demanda e foi para lá. Sofreu muito, né? Mas sofreu porque não existe mesmo vitória sem luta, né? Pessoas que querem crescer na vida, superar, alcançar, sem pagar um preço. O preço do sofrimento, do trabalho, do esforço, da dedicação, de levantar de madrugada e dormir tarde, mas com a bênção de Deus na vida dele. Ele fez tudo isto, né? Quantas madrugadas afora, ele vigiando o gado, cuidando do rebanho, não dormia. Jacó trabalhava 24 horas por dia. Eu vejo gente que vai para os Estados Unidos, para a Europa, e ele tem 3 turnos de trabalho, e ganha dinheiro, e manda dinheiro para comprar fazenda aqui, comprar chácara, comprar casa. Mas se trabalhasse 3 turnos no Brasil, eu ficava rico também. Mas a pessoa trabalha contra o relógio, não é? Eu vejo um pessoal ali nos prédios, o vizinho meu está construindo, o horário de terminar o serviço é 5 horas, mas eu vejo da minha janela que 4 e pouquinhos começam a lavar as ferramentas, fica encostando ali, pega um celular, aquela multidão, não é? E espera dar 5 horas para ir embora, mas muitas das 5 já parou de trabalhar. Mas eu vi outro dia, uns 4 ou 5, domingo, trabalhando domingo, fazendo hora extra. Esse povo vai ficar rico. Todo sucesso é resultado de muito trabalho, de muito esforço. E foi o que Jacó fez. Eu vim para cá numa maratona. Eu quero voltar para a minha terra, né? Para o convívio da minha família. Não é aqui o meu lugar, mas eu vou aproveitar o tempo, a hora. Meu irmão, não é essa vida de dificuldade que Deus tem para você. Esse momento que você está atravessando agora, quem sabe na vida profissional, financeira, familiar, isso não é o sonho de Deus para você não, mas tem que passar por isto. Sonhe com dias melhores. Eu vou só atrás. Isso aqui é uma passagem. Isso é um momento na minha empresa, na minha vida, na minha família. Mas essa luta vai traduzir em alegria para mim no amanhã, em vitória. Esse jovem atravessou o ribeiro com um cajado. Agora volta muito bem de vida, porém cheio de angústias, né? E cheio de medos. Porque o que dá segurança para nós não são coisas dessa vida, né? O que dá segurança é o Senhor. A palavra diz que ele estava com muito medo do irmão dele, não sabia qual reação seria Esaú, teria em relação a ele, né? E ele armou uma estratégia para poder acalmar o coração do irmão, que nem estava aflito mais, nem estava amargurado mais, nem estava com raiva, com ódio dele mais, né? O irmão estava aplacado à ira, não estava, mas ele que achava, ele que começava a idealizar certas coisas. Às vezes a bênção já foi construída por Deus, a vitória está construída pelo Senhor, a solução Deus já deu, e eu fico de cá com medo, com receio, porque não estou confiando em Deus. Mas Jacó, diante daquele medo, diz que ele orou a Deus, né? E Jacó orou ao Senhor. E este é o caminho para a gente ter vitória, né? Este é o caminho para ter vitória. Ele orou ao Senhor. E olha que oração que Jacó fez quando ele voltava
Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora somos 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos, pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, lhe darei uma descendência como a areia do mar, que é de tão numerosa não se pode contar. Aleluia. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha um presente para acalmar o seu irmão, para aplacar a ira do irmão, que nem estava irado, nem precisava ter aberto mão de tantas ovelhas, né? De tanto rebanho. O irmão nem quis aceitar. Olha, eu tenho muito, fica com você, não é? Vamos viver em paz, que alegria te receber de volta. Mas Jacó precisava ter uma experiência, irmão, como você precisa. Como você precisa, como um homem de Deus, como chefe de família, como uma mulher de Deus, que Deus colocou ao lado do seu marido, para estar junto com ele no que der e vier. Você precisa ter uma experiência que ele teve aqui. Chefe de família e suas angústias. Jacó, e Deus sabia, né? Como Deus sabe as suas angústias, seus medos, suas necessidades. E o bom de nosso Deus é que Ele não apenas sabe, conhece, mas Ele tem poder de suprir todas as necessidades. E não só o poder, Ele faz exatamente isso, não é? Deus não é só um Deus bondoso, Ele é benigno. Deus não é só benigno, Deus é bondoso. Ele tem uma disposição permanente de fazer o bem, e Ele vive fazendo o bem. Porque uma coisa é a pessoa ser tão bondoso de coração, mas não age. Deus é bondoso de coração e é benigno. Ele transforma a bondade em benignidade. Ele faz efetivamente a bondade dele fluir na nossa direção. O Senhor sabia que aquele homem precisava de ter uma experiência de transformação, de mudança na vida dele. Por mais que tivesse sucesso na vida material, familiar aqui, tinha uma família bem em ordem, numerosa, mas ele precisava ter um acerto com Deus, uma aliança com o Senhor, uma mudança de nome, uma mudança de caráter, uma mudança de perfil. Deus está a cobrar de nós, os crentes, e eu preguei na terça-feira, alguns estavam aqui, que eu falei, o Senhor quer mudar o nosso patamar. Nós temos que sair de uma posição para outra muito mais elevada ao que Deus está cobrando da igreja. Deus está cobrando de nós. Pelo tempo que eu estou na casa de Deus, pelo tempo que eu conheço Jesus, pelo tempo que eu tenho Bíblia na mão, pelo tempo que eu tenho o Espírito Santo, eu deveria estar num patamar muito mais elevado de comunhão, de adoração e de serviço a Deus. Esse homem se tornaria um patriarca. Eu fico muito encantado com isso, né? Lá em Deuteronômio Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Assim eu serei conhecido por toda a eternidade. Deus falou isso, irmão. Então quando eu oro, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não estou errado, porque Deus falou, assim eu serei conhecido por todas as gerações. Ele se identificou, se revelou na vida de um Abraão que era um homem extraordinário, né? Um homem cheio de fé, sem defeitos, né? Pai dos crentes, um exemplo para todos nós. Ele se revelou na vida de um Isaque, que também era uma geração muito boa, um homem tranquilo, pacífico, que não tinha a fé do seu pai, mas também não comprometeu a crença em Deus. Mas Deus também é o Deus de Jacó, que era um homem limitado, problemático, com um nome difícil, um caráter complicado. Jacó não era lá essas coisas, mas Deus falou, sou o Deus de Jacó. Se você é uma pessoa extraordinária, Deus é o seu Deus. Mas se você reconhece que você é uma pessoa limitada, falho, tem erro na sua vida, Deus é o seu Deus também. Aí está a maravilha de ser o Deus de Abraão, mas ser o Deus de Jacó também. Do jeito que Ele é o Deus das montanhas e é dos vales. Jacó tem aqui uma experiência. A palavra que eu li diz que apareceu um homem e lutava com Jacó. Irmão, tem luta que é só minha, né? Tem luta que a minha esposa pode me ajudar.
A minha família pode me ajudar. Eu chego na igreja e falo: irmãos, ore por mim. Estou passando uma batalha, estou em um sonho, estou em um projeto. Ajuda-me em oração. Mas tem coisa que é só eu mesmo. Nem oração posso pedir. Às vezes nem dividir com a esposa certas angústias e medos que eu estou vivendo. É coisa entre eu e Deus. Aqui a palavra diz que Jacó ficou sozinho. Cadê a família dele? Mulheres, filhos, empregados, riqueza. Ele mandou tudo na frente. Agora é uma coisa minha só, eu e Deus, né? Eu e Deus. Reserve alguns dias, irmão, de consagração. Separe só você e Jesus. Ninguém está sabendo que está jejuando, está orando, que propósito é, mas Deus cobra isso da gente. Eu preciso ter esse tempo só, e Deus sabe. Todo mundo foi embora, e Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele. Você viu aquela luta do homem com Deus? Aquela guerra da oração, aquela batalha que Paulo falou: combatais comigo nas orações. Porque oração tem hora que é combate mesmo, né? Tem hora que é uma delícia, né, orar, tem hora que é uma maravilha, mas tem hora que orar é um combate, é guerra. E um homem lutava com ele, e esse homem depois fala: meu nome é maravilhoso. Quem é que Isaías 9 fala que o nome é maravilhoso? Jesus, né? Seu nome será maravilhoso conselheiro. Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Na verdade, esse homem aqui era a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Era o Senhor lutando, era Jacó lutando com Deus. Todo crente, irmão, em algum momento na vida, ele vai travar uma luta com Deus por alguma situação. E a palavra diz que a noite vai alta, vai passando, e a luta não termina nunca. E aquela batalha, Jacó se revelou um grande lutador, né? Porque deveria ter sido derrotado de início, mas ele lutava com aquele homem com toda a força, com toda a fé, com toda a confiança, e falou: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Irmão, não começa a lutar e deixa pela metade a sua luta. Não começa a sonhar e para no meio do sonho, não. Vá até o fim. Eu não vou desistir enquanto tu não me abençoares. E Deus quer ver isso de nós. Jesus falou: aquele que pede, aquele que bate, aquele que busca, aquele que pede, pronto, final. Aquele que bate, ponto final. Não, aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Quer dizer, é uma luta perseverante até alcançar uma fé triunfante, mas é preciso continuar. Me larga, me abandona, o dia está amanhecendo, eu tenho que voltar. Ele agarrou o anjo, né? Não tem um hino que diz: e Jacó segurou o anjo. Irmão, segura, porque a bênção vem do anjo mesmo. Segura o Senhor, porque a bênção vem dele. Não larga. Abrace o Senhor e fala: vitória, essa angústia na minha alma, esses medos no meu coração, essa intranquilidade que eu tenho, esse caráter. Eu sou um homem que não tem paz na alma. Eu não sinto que eu tenho essa comunhão. Eu estou baseado na fé do meu pai, do meu avô, do meu pai, né? E quanta gente só fala isso, né? Ó Deus do meu pai, ó Deus da minha mãe. Mas Jacó precisava ter uma experiência de dizer: meu Deus, né? E é o mesmo Deus do meu pai, da minha mãe, vai ser o meu Deus. Eu preciso conhecê-lo pessoalmente, como meu avô conheceu, como meu pai conheceu. Eu preciso ter uma experiência. E garra com Deus, e segurou o Senhor, meu irmão. Aí quando o homem viu que não ia ter vitória mesmo, né? Qual é o seu nome? Deus sabe, irmão. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu caráter. Deus te conhece por inteiro, mas quer ouvir da sua boca. Qual o seu nome? Qual o seu sonho? Qual a sua demanda? Qual o seu pleito? O que te angustia? O que vai na sua alma que te perturba tanto? Quais são os seus medos? Abra o coração para Deus. Falar: meu nome é Jacó, é muito mais do que falar: meu nome é Jacó. Ele falou o caráter dele. Ele falou muitas razões
Aquilo foi um discurso para Deus, né? Jacó não era só Jacó, era uma história toda. Ele abriu o coração. E o Senhor entendeu perfeitamente bem. Se essa é a sua angústia, se essa é a sua falta de paz, se isso que está de tranquilidade para você, eu tenho o poder de mudar a sua história. Eu vou mudar o seu nome. Que mudando o teu nome, eu mudo o teu caráter, o seu destino, não é? Eterno. Não é só agora não. Vou te dar um nome que vai perpetuar. O seu nome não será mais esse nome que você acaba de falar. O seu nome será Israel. Porque como um príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Nós não temos que lutar, irmão, como um servo qualquer. Não temos que lutar como um zero à esquerda. Nós temos que lutar como um príncipe, como um guerreiro valente com Deus. Deus quer ver essa postura nossa, desse pai de família que se angustia no dia a dia com filhos, com negócio, com dinheiro, com emprego, com suprimento da casa. O Senhor quer exatamente mudar essa história. E foi o que Ele fez, né? Seu nome será Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece, né? E a palavra diz aqui: e abençoou ali, e o abençoou ali, no vale. É no vale, irmão, que Deus vai te abençoar. É na guerra da oração, é na batalha, é na luta com Deus, e o abençoou ali. Jacó deu o nome daquele lugar Peniel. Vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Ele encontrou e falou assim: eu vi Deus e a minha alma foi salva. Ninguém é salvo se não vir Deus, se não contemplar Deus, não vai ao encontro com Deus, não pode dizer: eu vi Deus face a face e hoje eu sinto restaurado, curado, salvo, cheio de fé, de virtude, de coragem. Eu vou partir para cima e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Foi o que Jacó podia dizer, não é? Nasceu-lhe o sol. Olha, irmão, isso aqui é simbólico, né? Nasceu-lhe o sol. O sol vai nascer para você também, casal, aqui está. Que às vezes está em meio, não digo uma grande crise, mas alguma crise. Não, sonho pela metade. Algumas conquistas numa área e outras não. Mas a bênção tem que ser plena, completa na sua vida. É o material, é o espiritual, é o psicológico, é o emocional, é o casamento, é a família. A bênção tem que ser por inteiro na sua vida. Jacó já tinha muito, mas o principal ele não tinha, né? Que essa experiência com Deus. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Saiu mancando. Porque, irmão, alguém falou uma frase que eu nunca esqueci: não existe heróis sem cicatrizes. Todo herói, herói de guerra, gente que passou por alguma situação e hoje é tido como um herói, pode procurar que tem cicatriz. Não existem heróis sem cicatrizes. Aquele homem lutou, tornou-se um herói, mas ele mancava. A coxa, né? Aquele nervo atrofiado. Você vai sair dessa luta mancando, mas com a bênção de Deus. Marcado pelo Senhor, mas com a bênção de Deus. Paulo, no final da vida dele, ministerial, né? Ele falou: ninguém me inquiete mais. Eu já fui perturbado demais, né? Já sofri mais nessa vida de pastor, de obreiro, de missionário. Já fui incompreendido, já fui perseguido, já sofri tanto. Mas agora, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E essas marcas foi na luta, foi no campo missionário, foi na batalha da vida.
Foi na batalha da vida. O grande herói Jacó saiu com a bênção. Deus o abençoou, mas saiu com a cicatriz. Quem aqui tem uma marca já? Olha, pastor, eu passei por uma luta com Deus, mas eu tenho na minha alma uma marca, uma cicatriz que mostra que eu já passei pelo Jaboque. Essa fase eu já passei. Agora eu já estou de posse da Canaã, abençoando a mim e a minha família, como Deus prometeu. Fique em pé comigo. Tudo isto, esse homem sofreu desde jovem. Chegou nesse ponto aqui. Não foi só por ele não, foi pela família dele. Ele tinha o maior zelo pelas esposas, né? Pelos filhos. Maior temor daquela família ser destruída pelo irmão dele, por alguma situação. Olha o zelo desse patriarca para o patrimônio que ele tinha, além de bois, além de ovelhas, além de camelos. Ele tinha um patrimônio que era a família dele. E ele criou toda a estratégia que, no ponto de vista dele, iria proteger a sua família. Por fim, Deus falou: vem cá. Toda estratégia sua não vai valer nada. O que você precisa é de uma bênção. Por isso que eu te trouxe no encontro de casais nessa sexta-feira aqui, porque eu sei que você precisa de uma bênção. A bênção que Deus tem para você, você vai alcançar agora nessa oração, nessa luta que nós teremos com o Senhor. Eu creio nisso, irmão. Não ensinei segredo aqui de relacionamento marido e mulher, mas o que eu falei aqui é algo muito maior do que tudo isso. Que todas essas minúcias e detalhes, né, que você pode falar aqui e que ajuda muito, mas o que ajuda mais é isso, irmão. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Levante sua mão e lute com Deus agora para completar aquilo que precisa.